Boa noite, estamos ao vivo para todo o Brasil e no Roda Viva de hoje temos como entrevistadores convidados Fátima Pacheco Jordão, que é socióloga, especialista em pesquisa de opinião e diretora da Fato Pesquisa Jornalismo. O Christian Klein, que é repórter de política do Valor Econômico, Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Ricardo Mendonça, que é editor do caderno Poder da Folha de São Paulo, José Roberto Toledo, colunista do jornal Estado de São Paulo e comentarista da Rede TV. E o cartunista Paulo Caruso, além de tuiteiros e convidados especiais. A partir desse momento, perguntas e comentários podem ser feitos pela rede social. Boa noite, Mauro Paulino. Obrigado por ter vindo depois dessa estafante epopeia que foram as pesquisas eleitorais agora municipais. E eu queria saber por que foi tão diferente, particularmente nessa eleição, as previsões, as pesquisas eleitorais do Datafolha, de outros institutos, e o resultado das urnas. Por exemplo, primeiro turno, a pesquisa do Datafolha dava empate entre os três candidatos. Serra, 28%, Russomano, 27%, Haddad, 24%. Serra acabou com 30,8%, ou seja, 3,8% de diferença. Haddad com 29%, 5 pontos de diferença. E o Russomano com 21,6%. Quando a previsão era 27. E houve vários outros que eu não vou encher de número aqui, mas Fortaleza, segundo turno, dava empate, Roberto Cláudio e Eumano Freitas, ambos com 50%, e o Roberto Cláudio foi eleito com 53%. Por que deu essa diferença, Mauro? Foi extraordinário ou é assim mesmo? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Porque não é previsão. Acho que a gente deve primeiro entender um pouco por que se faz pesquisa, né? Por que se faz pesquisa e com tanta frequência? Porque não é possível fazer uma eleição a cada semana para acompanhar as opiniões dos eleitores. Então, criou-se esse método de pesquisa por amostragem para que a gente possa, por aproximação, tentar acompanhar essa opinião dos eleitores, o movimento do eleitorado e aproximadamente encontrar quais são as movimentações e quais são as mudanças, né? Nas pesquisas que a gente chama de pesquisas de véspera, ainda a gente está medindo a intenção de voto dos eleitores. Portanto, ainda há indecisos e ainda há movimento. Então, no caso de São Paulo, é emblemático, não é a primeira vez que a gente observa esse movimento de última hora. E, na minha opinião, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo aí nas eleições nas grandes cidades, esse é um movimento que vai se intensificar a cada eleição. Então, enquanto a gente continuar entendendo o resultado de pesquisa como um prognóstico ou como uma previsão, como se fosse uma previsão meteorológica, por exemplo, que é feita para isso, é feita para dizer qual é o que vai acontecer no futuro. Na verdade, a pesquisa ela sempre diz o que já aconteceu. Uma pesquisa divulgada no sábado antes da eleição, ela foi feita na sexta-feira, principalmente, e no sábado pela manhã. Ela contempla as intenções de voto nesse momento. Esse movimento que a gente observou em São Paulo, de queda brusca de Russomano nos últimos 15 dias da campanha e de crescimento contínuo e persistente de Serra e Haddad, ele continuou inclusive no dia da eleição. Por quê? Porque no sábado à noite, no sábado à tarde, no próprio domingo de manhã, o eleitor também está exposto às informações, assiste o noticiário da noite, recebe inclusive os últimos resultados das pesquisas, e há uma parcela significativa de eleitores que decide na última hora. Nós apuramos, o Datafolha apurou que em São Paulo, por exemplo, 23% do eleitorado decidiu o voto na última semana, nos últimos 7 dias, sendo que 13% decidiram entre o sábado e o domingo da eleição. Então, não há nenhuma lei e nenhum tipo de imposição que faça com que o eleitor fique paralisado a partir do meio-dia de sábado, que é até o momento em que a gente colhe as entrevistas, e fique paralisado e vão como zumbis para as urnas para votar a partir desse momento. Mas eles continuam pensando e continuam recebendo informações. Não é uma limitação muito grande a diferença de um dia para o outro?
porque o Datafolha dá margem de erro e os resultados eram fora da margem de erro. Ou seja, para que serve então uma pesquisa se ela está fadada a ser muito diferente de um dia para o outro? Não, uma pesquisa serve para muitas coisas, mas se vai esperar da pesquisa aquele resultado exato, o número exato no dia seguinte, sem considerar as tendências, sem considerar as curvas que continuam, inclusive no dia da eleição. Tem uma frase que virou lugar comum quando se refere a pesquisas e os políticos adoram repetir, que é pesquisa é a fotografia do momento, que é uma péssima metáfora, né? Porque a pesquisa é movimento. São várias fotografias. Talvez não seja esse o problema, quer dizer, as pessoas não estão acostumadas a enxergar a pesquisa como uma fotografia estática e não veem a curva, não veem a evolução dessa intenção de voto e, portanto, são incapazes de prever o movimento seguinte, porque aqui em São Paulo era muito claro, se você via a curva, era óbvio que o Russomano estava em queda, que os outros estavam subindo. Se a gente pega o gráfico de evolução do Datafolha ou do Ibope e continua esse gráfico da véspera e coloca o resultado das urnas, e o resultado correto, né? Comparando o total de votos com o total de votos, fazendo a distinção entre válidos e total de votos, que é uma confusão que acontece também, a gente percebe que a curva continua, é uma continuidade. Não tem como... A pesquisa tem uma série de limitações e essa é uma delas. Não adianta cobrar da pesquisa que ela faça prognóstico, que ela diga o que vai acontecer. Isso, o que faz, só para completar, é a análise da pesquisa que diz isso. A partir da análise dos dados de pesquisa, a gente consegue dizer, ou prever, ou chegar numa aproximação do que pode acontecer. Mas o número final, ele naturalmente pode não ocorrer no dia seguinte. Mas a credibilidade dos institutos não está baseada justamente em prognóstico, o que o senhor tenta evitar, quer dizer, como o fim da pesquisa, porque os institutos têm credibilidade ou não de acordo com o acerto, porque antes a gente não consegue verificar exatamente como todos votaram, quer dizer, só no dia da eleição. Quer dizer, os institutos também, enfim, têm uma responsabilidade de acerto. Eu acho que é uma distorção. Eu acho que a credibilidade do instituto, ela se dá pelo acompanhamento do processo do início até o final. Eu acho que a pesquisa, ela é uma ferramenta poderosa para se entender o processo eleitoral, para se entender os movimentos. Vamos continuar com São Paulo, com o exemplo de São Paulo. Se não houvesse pesquisa, a gente não saberia que o Russomano teria chegado aos 35% logo depois do início do horário eleitoral gratuito, que teria ultrapassado o CE até antes do horário eleitoral gratuito e que sofreu aquela queda logo depois que começou a ser atacado, principalmente em relação à questão da tarifa dos ônibus diferenciados de acordo com o trajeto, e não saberia que esse movimento, inclusive, continuou no dia da eleição. Eu diria que sem pesquisa nenhuma, o Russomano poderia surpreender e ganhar o primeiro turno, porque as campanhas se orientaram muito pelo desempenho que ele tinha nas pesquisas e vamos atacar o Russomano, vamos pegar a história do ônibus. Se não tivesse pesquisa nenhuma, ninguém ia para cima do cara. Se ia apurar, ia ter uma surpresa, descobrir que tem o Russomano. Ricardo, não existe essa hipótese de não ter pesquisa nenhuma. Você pode não ter pesquisa alguma sendo divulgada. Mas os partidos investem muito em todos os tipos de pesquisa, inclusive em qualitativo. Esse ataque ao Russomano ele viria naturalmente, tendo ou não pesquisa sendo divulgada. A diferença é que quando há pesquisa divulgada, o eleitor também tem acesso a essa informação, que é importante para entender o processo eleitoral. Você já fez? E que eu considero o mais importante para se... o meu objetivo quando eu faço pesquisa é acompanhar o processo eleitoral. Eu não dou grande importância para o número final. Você já fez pesquisa para saber quanto por cento dos eleitores decidem com base em pesquisa? Já. É muito pouco e decidem para todos os lados. É muito pouco, mas eu acho que é crescente. Na verdade, o que você está me perguntando é se pesquisa influencia o voto ou não. E é óbvio que influencia, porque cada vez mais os resultados de pesquisa são amplamente divulgados em todas as plataformas. No último dia divulgado, inclusive no Jornal Nacional, com ampla repercussão. E é óbvio que influencia, é bom que influencie, porque a democracia é isso, é um jogo de influências, é uma troca de influências. Então, a pesquisa é uma informação importante, cada vez mais importante, mas tão importante quanto o noticiário, quanto as manchetes sobre o mensalão, as manchetes sobre o apagão, enfim, tudo influencia. E é bom que o eleitor tenha
essas informações todas para poder balizar o seu voto. O Mário Sérgio falou essa comparação com os resultados do primeiro turno. No entanto, no segundo turno, ficaram muito mais próximos. E isso no Brasil inteiro, e não é a primeira vez, e outras eleições também. Por que no segundo turno, então, fica mais... Os resultados da véspera ficam mais de acordo com a apuração? Há menos movimento. Em São Paulo, por exemplo, em todas as eleições até aqui, desde 85 não tinha segundo turno ainda. Desde 88, a disputa Erundina também não teve, né? Desde 92. Em todas as eleições, o segundo turno sempre foi o padrão de voto no segundo turno sempre foi muito parecido. O candidato que sai na frente no segundo turno, ele continua com uma margem grande de diferença para o segundo colocado, e essa margem que a gente observa na primeira semana, elas continuam até a última semana. Em São Paulo existe esse padrão. Então, quando não há movimento, se não há uma tendência de queda ou de subida forte de um candidato, é mais fácil que o número apurado na véspera seja mais próximo do número apurado na urna. O Alberto Almeida, o sociólogo, uma vez, ele tem um livro, ele disse uma vez, ele escreveu no livro dele que as pesquisas coincidem mais no segundo turno porque os institutos, como tem menos pesquisa para fazer, colocam seus melhores entrevistadores na rua, então ele pode selecionar melhor. Isso tem É um livro de ficção científica? O que é? Cláudio, não tem o menor fundamento. O Cláudio quer fazer uma pergunta. Eu me surpreendi um pouco com quando você disse, quando você falou e agora que você repetiu, que você acredita que a pesquisa influencia, né? Tem a tendência de influenciar o eleitor. Eu vou pegar esse assunto mais tarde, porque eu queria continuar nessa área. Você deu o exemplo de uma queda constante, né, do russomano na eleição de São Paulo, para ilustrar o fato de que pesquisas eleitorais são, enfim, digamos, um filme, né, que revela um processo e não devem ser tomadas como previsões, né, coisa com que naturalmente só se pode concordar. Agora, o exemplo que você deu me parece excessivamente favorável para essa proposição, né, porque você tem outras situações em que não existe um movimento tão claro de queda, como no caso do russomano, em que há surpresa no dia da eleição em relação ao que vinha anteriormente. Isso é o normal. O que aconteceu com o russomano é anormal, né? Não é normal. Então, a sua resposta não é satisfatória para explicar esses casos. E o que traz também à baila, eu acho, né, uma dificuldade que me parece ser real, que não é uma dificuldade estatística, não é uma dificuldade metodológica, mas é uma dificuldade quanto à forma como se exploram as pesquisas no noticiário, né, como elas são interpretadas pelas redações, a forma como elas são... Aí, o negócio de político que interpreta as pesquisas, não vamos levar isso a sério, né? Isso aí eles fazem qualquer coisa. Mas a maneira como as pesquisas são apresentadas leva a uma sensação, né, para o leitor desavisado, pelo menos, de que aquilo é uma previsão. Então, existe, no meu entender, não um problema com o eleitor, né, mas com vocês que divulgam. Entende? Vocês estão fazendo errada a divulgação, estão dando a impressão equivocada para o público. É um problema dos veículos de comunicação. Eu tendo a concordar. E eu acho que não é só dos veículos de comunicação também. Eu acho que também é um problema dos pesquisadores. No caso do Datafolha, a gente compartilha a divulgação com a Folha de São Paulo e muitas vezes a gente troca impressões sobre qual a melhor forma de interpretar aquele número. Então, o Datafolha sempre dá a sua interpretação técnica sobre os enunciados. Inclusive, num relatório, o relatório do Datafolha, que vai para a redação, ele é sempre publicado na internet, no site do Datafolha. Agora, eu acho que nós, pesquisadores, por muito tempo, nós também vendemos essa imagem de que nós sabemos mais do que a maioria das pessoas, que a gente tem informações privilegiadas e que a gente consegue ter uma bola de cristal e fazer projeções para o futuro. Eu acho que por muito tempo nós vendemos isso e eu acho que é algo equivocado. Acho que nós, pesquisadores, deveríamos ter uma consciência melhor sobre como divulgar, como tratar os resultados de pesquisa também. Mas, Mauro, essa
questão é intrinsecamente tensa, quer dizer, a lógica do jornalismo é a novidade ou a informação nova que a pesquisa possa trazer. E a ênfase e a lógica do pesquisador é aquilo que sustenta aquela informação, porque qualquer resultado de pesquisa publicada, você vai depois no site, percebe que o que foi publicado é a ponta do iceberg. Então eu pergunto a você, na medida que essa tensão é estrutural, vamos chamar assim, o que é possível fazer para que jornalistas entendam informações como 50% do eleitorado, inclusive em São Paulo, não tem preferência partidária. Outros 50% não estão tão interessados assim nesta eleição em que a redação está hiper interessada. Que as pessoas dizem claramente, eu voto em fulano, mas poderia votar em Beltrano, ou seja, eu posso mudar o voto. O que fazer, você que vive isto mais do que nós pesquisadores que ficamos de fora, nós entregamos os nossos resultados para uma redação. Você convive com essa tensão. O que você sugeriria para que, de fato, as redações entendessem a complexidade da pesquisa? Mas eu acho que as redações estão entendendo cada vez mais. Eu acho que já se avançou muito. É uma relação tensa, de fato, porque às vezes se busca a notícia e as limitações que nós impomos, a luta contra a notícia, mas a gente também mostra que há muita notícia, muita informação a partir dos detalhes de cada pesquisa. Então, por exemplo, nós pudemos mostrar nessa eleição em São Paulo como se dividia o eleitor segundo uma classificação entre mais liberais e mais conservadores, né? Nós pudemos mostrar, por exemplo, numa pesquisa muito detalhada, com 30 mil entrevistas, com uma amostragem em cada um dos 96 distritos da cidade, quais eram as necessidades de cada bairro, de cada distrito da cidade, que foi a série DNA paulistano. Então, há muita informação. E eu acho que até, no caso do DNA paulistano, por exemplo, o que foi divulgado é 20% do que tem de informação. Existe um excesso até de informação que a pesquisa fornece. E eu acho que assim é um trabalho contínuo aí de poder de conseguir passar isso para o leitor e para as redações. Qual que é o teu grau de autonomia frente a uma pesquisa? Você recebe aquele monte de dados. Eu falei, dessa eleição mesmo, um candidato me disse, não, Mauro Paulino ele ajeita na mão, na última hora. Mauro Paulino é petista, então não sei o quê, não sei o quê. E no final, como... Qual é o candidato? Não posso falar porque ele falou... Não, mas nem precisa. Falar em off. Mas o Ricardo falou, não, no segundo turno é mais fiel. E esse candidato me dizia, não, porque eles acertam, porque está em jogo a credibilidade. Qual é o teu grau de autonomia recebendo os dados? Você pode ajeitar com a mão? Como é que funciona isso? Não. É o senso comum. É importante dizer que também Mauro Paulino foi acusado de ser PSDBista. Né? Também? Também. Quer dizer que alguma coisa você está certo, você está fazendo. Acusado dos dois lados. Assim, o candidato que está em segundo lugar, que não está em primeiro, todos que não estão em primeiro vão tentar desconstruir as pesquisas. E isso cada vez mais. Há equipes de pesquisadores que são de ponta em cada um dos grandes partidos e que fazem pesquisas muito bem feitas. Os partidos têm essas informações até com mais detalhes do que a gente consegue divulgar para o leitor nas pesquisas públicas. Mas eles fazem também um trabalho de tentar desconstruir, porque se um candidato está em segundo lugar, eu não vi nenhum candidato, nenhum partido até hoje conseguir trabalhar bem com essa situação, de não estar em primeiro nas pesquisas. Então, acaba gerando ataques, gerando esse tipo de acusação. Cada vez mais as redes sociais são usadas para isso, os blogs de cada um dos lados, né? Eu acho que o importante é que os institutos tenham, e o Datafolha tem, uma blindagem. Né? A gente tem janelas anti-ruído, digamos assim, dos institutos. Pegando o gancho da pergunta do Mário, talvez valesse a pena explicar um pouquinho melhor as dificuldades que há para fazer pesquisas no Brasil.
Pegar a meca da pesquisa de opinião, que são os Estados Unidos. Lá você tem pesquisa para agora, a eleição presidencial americana, você tem várias todo dia. Um volume absolutamente incomparável com o volume que a gente tem aqui. Pelo telefone, né? Então, você tem facilidades para fazer pesquisa lá que aqui nós não temos. Né? Uma pesquisa telefônica aqui necessariamente vai sair enviesada porque os pobres não têm acesso, porque a gente não tem um cadastro nacional de telefones celulares. Podia talvez explicar essas diferenças? Nos Estados Unidos, não só por telefone, agora a Ipsos já vem fazendo nessa eleição a pesquisa por internet e divulgando diariamente. São 5 pesquisas, pelo menos, divulgadas por dia. Eu vi hoje, são 60 institutos divulgando resultados nos Estados Unidos. Alguém disse que gostaria de ter até poder contratar um estatístico particular para ajudar a entender essa variedade de números que sai todo dia. Agora, no Brasil, a gente vai chegar lá. À medida em que a internet e os cadastros telefônicos puderem ser mais acessíveis, a gente vai conseguir fazer amostragens usando esse tipo de tecnologia. Como é que funciona hoje? Mas, nesse momento, a gente tem que fazer a pesquisa que a gente chama de face a face. Que são, principalmente na pesquisa eleitoral, nós fazemos face a face entrevistas, o pesquisador entrevistando pessoalmente os entrevistados, os eleitores. Até porque existe uma legislação muito rígida no Brasil. Cada instituto, antes de divulgar a pesquisa, precisa registrar essa pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral com 5 dias de antecedência. E há uma série de exigências que não permite, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa hoje usando um tablet, eu não posso porque eu tenho que fazer no papel para que, eventualmente, um partido vá até o instituto e possa contar um por um os questionários. Escuta, Mauro, esse assunto aí era o que eu tinha, achava que era importante de abordar, que tem tudo a ver com a questão da credibilidade das pesquisas. Porque a divulgação das pesquisas informa assim, a pesquisa consultou X pessoas com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, por exemplo, 2 pontos, dependendo do tamanho da amostra. Como se isso explicasse alguma coisa. Isso não explica nada para o leitor, para o telespectador comum. Ele não tem noção nenhuma de como é que se chega a isso, né? E eu tive a curiosidade de olhar, hoje mesmo, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, como é que são registradas as pesquisas que vocês fazem. Vocês, o IBOP, sei lá quem mais, né? E diz assim, a pesquisa realizada entre os dias tal e tal, cliente fulano de tal, metodologia. Eu vou ler tudo o que está escrito sobre metodologia nesse documento completamente burocrático. Diz assim, levantamento por amostragem estratificada por sexo e idade, com sorteio aleatório dos entrevistados. Então eu leio isso aqui, como eu estudei o assunto, eu digo, muito bem, então vocês fazem uma estratificação por sexo e idade de acordo com dados do IBGE, suponho eu. Né? Vocês pegam a base de dados do IBGE, que retrata a distribuição demográfica, e aí vocês fazem um sorteio que leva em consideração essa estratificação. Então a minha pergunta é dupla. Primeiro, quão confiáveis são os dados do IBGE para servir de pano de fundo para pesquisas no Brasil? Né? Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma eleição municipal que você precisa ter dado desagregado por distritos da cidade, senão você não consegue fazer uma amostragem significativa da cidade se não tiver isso. Então, quão confiáveis são esses dados? Eu, por exemplo, nunca fui recenseado na minha vida, nunca. Né? Não sei quantas pessoas aqui já foram. Quem já foi recenseado aqui? O Ricardo foi. Já fui. Mas ele trabalha na FUA. E que sorteio aleatório é esse? Quer dizer, como é que você sorteia exatamente? Então, vamos primeiro falar da confiabilidade dos dados. Como o censo, nesse momento, ele é mais recente, ele foi feito em 2010, então a gente tem dados nos quais a gente precisa confiar. Eu acho que o IBGE é uma entidade confiável e a gente baliza também os dados que a gente recebe como resultado das pesquisas e eles costumam bater com resultados do IBGE. Agora, há, por exemplo, controles que o IBGE não permite. Por exemplo, por renda familiar mensal. Esse é um dado que a cada ano ele precisa ser renovado, porque muda o salário mínimo, enfim. Está tendo uma mobilidade social hoje no Brasil, então isso a gente acompanha por resultados.
A gente acompanha a partir de resultados. Agora, eu acho que mais importante do que levar em conta o resultado do IBGE, nós levamos em conta também resultados do TSE, principalmente para fazer o acompanhamento das idades dos mais jovens, né, 16 e 17 anos, que não são obrigados a votar. E esses dados, eles precisam ser melhor. Está na hora de fazer, de fato, um recadastramento dos eleitores. Por isso dá 20% de abstenção. Dá 20% de abstenção? 10% estão mortos. Mas, por exemplo, em Curitiba, que teve o recadastramento biométrico, a abstenção foi, se não me engano, no primeiro turno de 9%. Isso pode ter atrapalhado o resultado? O sorteio é assim, o princípio básico da pesquisa é que cada eleitor tem que ter a mesma chance de ser entrevistado. Então, a gente, ao montar a amostra, os pesquisadores se distribuem por todos os bairros, no caso da eleição municipal, a gente distribui eleitores por todos os 96 distritos da cidade, em pontos de coleta de dados. O Datafolha tem um banco de dados de 45 mil pontos em todo o Brasil, que a gente acompanha qual é o perfil dos passantes nesses locais. Então, esse é um diferencial do Datafolha. A gente prefere fazer pesquisa na rua, ao invés de fazer pesquisa domiciliar. Qual é a vantagem dessa diferença? Porque talvez valha a pena explicar essa diferença entre BOP e Datafolha, de ponto de fluxo, de domicílio. Então, os bairros são sorteados dentro desses locais de coleta. E os eleitores são abordados aleatoriamente de acordo com a cota definida para cada pesquisador. Então, cada pesquisador sai com um número de pessoas de determinadas idades, determinado sexo e aborda essas pessoas aleatoriamente. Então, existe essa aleatoriedade. Passou, aquele ali, Sim, esse é o sorteio. de acordo com a cota que ele leva. A vantagem, no nosso entender, de fazer a pesquisa na rua é cada vez mais difícil, principalmente em grandes cidades, a gente conseguir chegar no domicílio, nos extremos da periferia, ou, enfim, quem mora em um edifício, qualquer que seja, não consegue imaginar um pesquisador subindo as escadas, ou subindo o elevador e batendo nas portas dos apartamentos para fazer uma entrevista. Mesma coisa nas favelas. Você não consegue entrar numa favela sem fazer um acordo com as ONGs ou com os traficantes. É mais difícil pesquisar em país desigual? É mais difícil, claro. Mas, é mais difícil você conseguir entrevistar a classe A do que a classe D. Né? Então, no momento que a gente consegue fazer isso na rua, e não se faz isso de uma forma que não seja muito criteriosa, a partir de um acompanhamento muito rígido dos procedimentos, a gente consegue driblar essa dificuldade de conseguir bater nas casas. Mas você acha que na hora de fazer uma mudança nessa legislação eleitoral brasileira, que eu não conheço outro país do mundo que tem margem de erro na sua lei? Porque o que a gente usa aqui no Brasil não é exatamente a teoria clássica de pesquisa. A rigor, a nossa margem de erro é uma ficção, né? Não tem embasamento científico. Ela tem uma margem de acerto, por incrível que pareça, a margem de erro tem uma margem de acerto, mas não temos uma teoria por trás desse negócio. E esse negócio vai acabar na legislação. E agora tem essas dificuldades, não pode usar nada tecnológico para captar a opinião do eleitor, porque senão o PRB do Levi Fidelix vai impugnar a pesquisa. Quer dizer, não está na hora de a gente evoluir, dar um passo além, esquecer essas filigranas e tentar avançar um pouquinho mais? Só complementando a pergunta dele, a legislação encaminhada no parlamento nessa direção e muito mais rígida do que a vigente atualmente, que é uma das mais rígidas e eu diria atrasadas em relação a todos os países com democracia avançada. Essa legislação, ela tem uma vantagem de fato, regular um pouco mais a divulgação de pesquisas. Eu até preparei, em algumas palestras que eu dei para estudantes esse ano, eu preparei uma apresentação e eu fui verificar primeiras páginas de jornal. Então, em 1988, no dia da eleição, tanto o Estado de São Paulo quanto a Folha de São Paulo tinham um anúncio de pesquisas com resultados manipulados
e naquele momento era permitido se divulgar qualquer tipo de pesquisa, mostrando um candidato que na época era o João Leiva, que estava em terceiro lugar, tinha sido ultrapassado por Erundina e que já estava ultrapassando o Maluf naquele momento, dando vitória do Leiva, brigando com a manchete do jornal que dava a Erundina disputando com o Maluf. Então, esse tipo de coisa a legislação conseguiu impedir. Mas, por outro lado, veio uma série de imposições e tentativas de regulamentar algo que é prerrogativa dos institutos, que é de escolher qual é a melhor metodologia, como se, para fazer uma analogia, como se tivesse alguma legislação que dissesse para um cirurgião qual é o bisturi correto para fazer cada tipo de cirurgia. Mas, Mauro, essa metodologia não fica muito a critério do Instituto? Quer dizer, a gente sabe que, como o Zé Roberto lembrou, não tem uma teoria por trás disso. Teoria probabilística não, fica... existe teoria. Sim, existe. Mas é uma margem de erro que você está no tentativa e erro. Parece que cada instituto ele cria o seu acerto ao longo do tempo. Mas não tem um embasamento qualquer teórico. estatística tem margem de erro. Qualquer. As pessoas... Veja, a nossa vida é 100% dominada pelo uso de objetos, serviços, vestuário, remédios, alimentos, que são integralmente dependentes de estatísticas com margens de erro. Quer dizer, isso não ninguém inventou margem de erro para pesquisa eleitoral. Tem qualquer espécie de estatística. Qualquer. Sim, mas a lei, a probabilidade, a aleatoriedade da amostra não é, quer dizer, você ainda tem que buscar essa aleatoriedade, que seria, vamos dizer, buscar dentro daquele edifício o indivíduo tal que você tem respaldo pela teoria, você não tem isso. Quer dizer, você vai criar a cota e você, a partir daí, vai criar um desenho de pesquisa que vai chegar a um resultado mais ou menos satisfatório. Sim, mas que é um levantamento estatístico e que tem, eu acho que é importante divulgar o conceito de margem de erro para que o consumidor de pesquisa, seja ele o eleitor ou o candidato, enfim, quem está consumindo pesquisa, saiba que aquilo é algo que não tem uma precisão. Então, não adianta exigir que os institutos tenham uma precisão numérica, porque isso não existe. O próprio número que a gente divulga, ele na verdade não é um número, ele é um intervalo. E esse conceito é importante, que quem divulga, quem lê pesquisa, quem trabalha com pesquisa, saiba que não é na precisão do número que está o principal atributo da pesquisa, é no intervalo. E é no acompanhamento dos diversos intervalos que você vai ter mas não é isso que faz as tendências de sejam subir mais ou descer. confiáveis, quer dizer, que os cidadãos fiquem mais atentos e esperem uma realização daquele prognóstico, quer dizer, você tem uma margem de erro. A margem de erro, né, pela teoria, deveria cair ali. Tudo bem, tem 5%, pode cair, não cair ali. Mas não é isso também, como voltando no começo da conversa, quer dizer, que isso dá credibilidade para o Instituto e quando você sai desse intervalo, você realmente está errando? Sim, mas como que é possível, numa eleição que tem movimento, como a de São Paulo, como outras que a gente viu, como a própria eleição da Erundina, que eu disse, a Erundina tinha, na véspera da eleição, ela tinha 25% e o Maluf tinha 30%. Ela estava, no sábado, ela estava 5 pontos atrás do Maluf. Na pesquisa boca de urna, que nós verificamos a ultrapassagem de Erundina sobre Maluf. Isso já em 88, quer dizer, é algo que é uma característica do eleitor, vários eleitores decidem no dia, e se você considerar que aquele resultado do dia anterior se refere, é uma projeção para o dia seguinte, a leitura vai estar errada. Quanto maior for o problema aí é que a questão o movimento. É que está, né? Com pesquisa de opinião, não apenas eleitoral, né? A questão é inverificável. Você não pode determinar se, a posteriori, se o resultado de uma pesquisa estava errado ou certo. Porque você só pode dizer isso se você fosse capaz de tomar uma máquina do tempo, realmente, falando literalmente. Vai lá para o dia que foi feita a pesquisa e fazer a eleição naquele dia. É o único modo. Porque, de outra forma, você não tem o dado empírico, né, da eleição para comparar com o dado da previsão. Agora, mesmo assim, há diversos estudos que mostram que os institutos no Brasil, mesmo comparando as pesquisas feitas na véspera com os resultados da eleição, acertam acima de 95% dos prognósticos, entre aspas. Porque é mais comum você não ter grandes movimentos. Mas em eleições que tem movimento,
esse acerto, ele Mas aí não é muito fácil, Mauro. Você está querendo ganhar nos dois lados. Acerta 95%, prognóstico, entre aspas. Aí erra 5%, mas não errou, era um prognóstico que não se realizou. Quer dizer, você não está querendo... Não, o que eu estou querendo é mostrar a realidade. A pesquisa é imprecisa, por definição. Os conceitos estatísticos, eles mostram que a gente trabalha com margem de erro, a gente trabalha com imprecisão. Eu acho que foi o Nizango Anais que disse uma vez que nós já temos um problema de marketing de origem, porque a gente já sai dizendo que tem margem de erro, né? Mas é importante que a gente saiba, que a gente possa dizer isso. O que eu acho é que os pesquisadores têm uma certa dificuldade, de fato, em dizer que o que eles divulgam é impreciso. O que a gente divulga que além da margem de erro, Mauro, que além da margem de erro, que essa técnica de você ter o intervalo que você se refere, ao intervalo de confiança. Sim. Quer dizer, o intervalo de confiança é um outro parâmetro estatístico que relativiza, porque na medida que você tira uma amostra, e aqui eu falo menos como perguntadora, mas como pesquisadora, quando você retira uma amostra, você contém nessa amostra possibilidades e parâmetros de erro, isso é inescapável. Agora, voltando à questão da fidedignidade dos dados brasileiros comparados, por exemplo, com os americanos, os ingleses e os franceses. Vamos ficar só com essas três comparações importantes. O que você diria? Eles ficam no mesmo patamar, até acima. A qualidade de pesquisa no Brasil, ela acompanha o mesmo padrão das pesquisas feitas nos países mais desenvolvidos. Há um estudo, por exemplo, do professor Marcos Figueiredo mostrando isso. Não, tá certo. Vamos fazer um rápido intervalo, porque daqui a pouco a gente volta com o Mauro Paulino, diretor do Instituto Datafolha. Voltamos ao vivo para todo o Brasil com o sociólogo e diretor do Instituto Datafolha, Mauro Paulino. Mauro, eu queria que você fizesse uma análise como estatístico, como diretor do Datafolha, e também como alguém que acompanha isso como sociólogo, sobre o conteúdo das eleições aqui em São Paulo, começando por São Paulo. Por que ela evoluiu dessa maneira? Por que Russomano estava na frente, depois caiu? Qual o impacto de discussões como do chamado kit gay, como do bilhete único? O que aconteceu? E voltasse também à questão que você esboçou no último bloco sobre a questão dos votos nulos ou votos inválidos. O que aconteceu nessas eleições, você acha? Então vamos às informações que as pesquisas trazem, né? Isso. De fato, que são importantes para entender o processo eleitoral. No caso de São Paulo, nós tivemos o lançamento, inicialmente, de dois candidatos bastante conhecidos da população, José Serra e Celso Russomano. E para falar dos quatro principais, os quatro que terminaram em primeiro, dois candidatos muito desconhecidos, que eram Haddad e Chalita. Então, no início, o recall, ou seja, a lembrança de campanhas anteriores ou de participação em programas de TV, pesou bastante. E o José Serra saiu de 19% no empate com o Russomano e chegou a 30%, enquanto o Russomano mantinha uma ascensão contínua, lenta e contínua, até a véspera do horário eleitoral gratuito. Isso se deu mais por recall, mais por conhecimento anterior dos candidatos e desconhecimento dos outros. Eu diria que o Russomano surfou inicialmente nesse desconhecimento do Haddad e, em seguida, ele passou a surfar no crescimento da rejeição à Serra, que se deu em decorrência da rejeição à atual administração da cidade. Nós mostramos que, no primeiro turno, 80% dos eleitores queriam mudança, queriam que o próximo prefeito agisse de forma completamente diferente do atual. Esse número subiu no segundo turno para 88%. Então, havia um forte desejo de mudança em São Paulo, uma insatisfação com a administração pública, e que foi o motor de toque aí das mudanças no primeiro turno.
O Russomano apareceu, então, como alguém que poderia solucionar esses problemas. Alguém que estivesse do lado da população, principalmente os mais pobres, alguém que olhava no olho do eleitor e dizia: eu vou resolver o seu problema. A partir do momento em que ele foi atacado, e principalmente, e até ironicamente, no debate de menor audiência, que foi o debate da TV Gazeta, quando o Haddad, e esse foi um momento emblemático do primeiro turno, o Haddad questionou o Russomano sobre a tarifa diferenciada dos ônibus, de acordo com o trajeto, o Russomano passou a aparecer não como um solucionador dos problemas, mas um estorvo, como é visto hoje o atual prefeito. Então, um prefeito que cria mais problemas do que soluções. A partir do momento que Russomano começou a aparecer dessa forma, ele passou a cair rapidamente. E esses votos passaram a migrar mais para Haddad, também para Chalita e um pouco para a Serra também. Esse movimento se deu até a véspera da eleição e continuou, inclusive, no dia da eleição. Questões como o mensalão tiveram influência ou não? Muito pouco. Muito pouco, mas tiveram. Nós apuramos que cerca de 4 pontos percentuais perdidos por Haddad, ou não alcançados por Haddad, foi por conta do mensalão. Se fosse uma eleição muito mais acirrada, se não tivesse tido essa diferença final entre Haddad e Russomano, por exemplo, poderia ter feito a diferença. Agora, Mauro, por exemplo, em São Paulo, a gente até comparando os resultados das pesquisas com o resultado da urna, que foi muito parecido na distribuição do voto. Aqui em São Paulo a gente tem uma muralha que separa o eleitorado petista do eleitorado antipetista, pobres, sim, com terminologia do IBGE, pretos e pardos num lado, brancos, ricos no meio, votando completamente diferente. Nessa eleição, o que parece que definiu, especialmente no segundo turno, foi o fato de que Haddad monopolizou o eleitorado da periferia, 3-1 em relação à Serra, e chegou aqui a 2-1 apenas no centro rico da cidade. Você consegue explicar por que Serra foi tão mal na periferia e por que Haddad conseguiu diminuir essa diferença que, às vezes, candidatos petistas têm dificuldade para tirar aqui no centro? O voto em São Paulo ele segue quase que um padrão, pelo menos aí há 5 eleições, né? Existe o voto da periferia bastante petista, como você disse, e mostrou muito bem, e existe o voto antipetista mais localizado no centro. E tem as franjas, né, entre o centro e a periferia, que costumam mudar de voto, mudar de lado a cada eleição. E isso depende muito sempre da avaliação da administração pública. Eu acho que o Haddad teve uma proposta e acabou mostrando, principalmente no segundo turno, uma ligação também um pouco maior com essa classe média. E conseguiu penetrar nessas áreas também mais antipetistas, também por isso. Mas eu acho que principalmente por conta da rejeição à atual administração e rejeição à candidatura Serra, também por aqueles fatores, de ter abandonado a prefeitura aos olhos da população, né? De ter deixado a prefeitura nas mãos de alguém que não foi bem avaliado. Você, alguns minutos atrás, você disse que os partidos políticos, os principais, têm equipes muito competentes, né, de fazer pesquisas para eles, pesquisas internas e tal, e que a qualidade dessas pesquisas, evidentemente, que é para informar o próprio partido, deve ser alta, né, conforme você falou. Se isso é assim, como é que o PSDB saiu com Serra? Quer dizer, tendo em vista, será que eles não chegaram, não tinham essa mesma informação que você está aqui dizendo e que publicou por aí? Quer dizer, a mim me parece que a avaliação, eu até respondo um pouco, né? Quer dizer, dizer que o Serra perdeu a eleição porque é por causa da rejeição ao Haddad é um chute, né? Que o kit gay fez isso ou aquilo, quer dizer, isso é muita especulação, né? Muita mas você fez perguntas sobre o não é no caso da rejeição ao Kassab não é um chute, o eleitorado... O Kassab tem rejeição. Agora, se essa rejeição ao Kassab se transmite a uma rejeição ao votar no Serra, isso é um chute. Não é. Como não é?
Não é. Assim? O eleitor associa... Você não pode dizer, não, assim, o Serra não foi eleito e o Kassab tem rejeição, isso demonstra que... Não demonstra nada. Não, isso é um dos fatores de dificuldade da candidatura Serra. Mas por que você acha... Qual é o dado empírico que você tem para afirmar isso? As perguntas que eu fiz para o eleitorado... Não, você perguntou se o eleitorado tinha rejeição pelo Kassab. Entre os eleitores que... Aí o mesmo sujeito fala, rejeito Serra. Coincide. Porque saiu do mandato. Entre os eleitores... Muito bem, de toda forma. O PSDB não sabia disso? Imagino que sim, mas aí é uma decisão a ser tomada ali no momento... Que a decisão não é sua, mas... Mas eu acho que da mesma forma que o Lula tomou a decisão, não sei se por intuição ou por informações de pesquisa ou as duas coisas, mas tomou a decisão de renovar o quadro do PT, o PSDB também poderia ter tomado essa decisão, mas acho que havia um dilema. Mas desculpe, você deu como razão objetiva, eu não estou satisfeito ainda com a resposta pelo seguinte motivo. Você diz, a razão objetiva que você deu, atribuindo objetividade a ela, para o resultado da eleição em São Paulo, nas suas diferentes áreas e tal coisa, foi baseada na rejeição ao governo Kassab, possivelmente é uma rejeição ao fato de o Serra ter sido prefeito e saído, sei lá. Né? Se isso é uma explicação de causa e efeito para um fato empírico, tá certo? Que você naturalmente está se beneficiando de ser depois da eleição, né? Porque se o Serra tivesse ganhado a eleição, você não poderia argumentar isso. Não, mas eu disse isso durante a eleição. Não, muito bem. Então eu me pergunto como é que, outra vez, se você, como profissional da área, tem enorme convicção sobre os dados que você levanta nas suas pesquisas e na interpretação deles, ao ponto de poder prever, não publicamente, mas o Serra não vai ganhar nunca essa eleição, por causa de tais e tais motivos, me pergunto por que razão que o tal do partido do Serra não teve exatamente o mesmo raciocínio, supondo que ele tem um profissional parecido com você lá. Bom, não sei dizer. Não, é que ele não bate. Mas eu te dou... Sabe sim, é que não bate. O raciocínio, ele não tem essa certeza que você está dando a ele. Mas essa certeza ela só vem durante o processo. Deixa eu te dar dois dados objetivos, então. Dos 96 distritos da cidade, que a gente avaliou, cada um deles a partir do DNA paulistano, os distritos, os bairros que melhoraram de 2008 para cá, que as notas melhoraram, votaram com Serra. Votaram maciçamente em Serra. Os bairros que pioraram, que as notas caíram, votaram maciçamente em Haddad. A maioria caiu. Agora, Mauro, e a questão, só encerrando o assunto, do religiosa, conservadorismo, questão kit gay, essas coisas. Os candidatos viviam na missa, viviam em templos evangélicos. O cardeal católico foi o primeiro a atacar o russomano. Depois teve um pastor aí que se aliou ao Serra. Isso teve alguma influência? Tem alguma influência no eleitorado paulista? Aí eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, é uma influência pequena. Até porque, enquanto isso foi discutido, as intenções de voto não mudaram muito. A partir do momento em que se discutia uma questão objetiva, que mexia com a vida diária do eleitor, principalmente o eleitor que mora longe, a partir daí houve uma mudança significativa e foi nos últimos 15 dias. Então foi... Questão de transporte. Quando se trata de questões que são relativas ao dia a dia, e o eleitor faz essa diferenciação, ele sabe que o prefeito é aquele que pode resolver os problemas cotidianos dele ou complicar os problemas cotidianos dele. Quando isso é discutido, o eleitor leva em consideração. Agora, o kit anti-homofobia, as questões religiosas, elas influenciaram muito pouco. Mas outra vez, vamos pegar as eleições de 2010. Fazer uma pergunta nesse ponto. Será que os institutos de pesquisa, ao longo desses anos todos, não têm negligenciado a forma de pesquisar estes assuntos mais complexos? Questão de aborto, pesquisa 80 a favor, 80 contra, 20 a favor, questão do homossexualismo, a maioria a favor. E talvez isso não induza partidos, candidatos e mesmo a mídia a interpretar de uma maneira muito simplória, simplista mesmo, a questão que é muito complexa. O eleitor pode
ter uma posição explicitada para a pesquisa e um comportamento diferenciado ao enfrentar seus dramas pessoais. Então, eu tenho a impressão que as pesquisas, de uma maneira geral, têm, vamos dizer assim, não têm clareado muito esse campo das ideias. A nossa contribuição para essa questão foi justamente aplicar uma bateria de perguntas justamente sobre isso, para identificar o eleitor mais conservador ou mais liberal. E nós vimos que os eleitores mais conservadores votavam mais com Serra, os eleitores mais liberais tendiam a votar mais em Haddad. Isso no segundo turno, o Haddad conseguiu penetrar, inclusive, entre os eleitores mais conservadores. Só os ultraconservadores continuaram com Serra, majoritariamente. Mas, Mauro, escuta... E isso foi a partir de uma série de perguntas a partir desses temas, de religião, comportamento... E uma pesquisa do próprio tema, por exemplo, a questão do aborto é muito mal pesquisada no Brasil. A questão do homossexualismo é muito mal pesquisada no Brasil, Mauro. Os institutos tendem a julgar por a favor ou contra. Não é bem assim, há uma dissonância cognitiva e comportamental entre o que as pessoas dizem e o que as pessoas fazem. Então é muito mais complexo do que o olhar dos pesquisadores, sobretudo em pesquisa eleitoral. Isso tem levado tanto assim que todas as intenções políticas eleitorais que vão no lado não são ineficazes. Não porque elas não sejam relevantes, é porque elas não captam exatamente o que o eleitor pensa. E eu não sei se o método quantitativo dá conta totalmente da abordagem desses problemas. Acho que aí também é uma questão mais de pesquisas qualitativas e questionários em profundidade. Por favor, escuta, olha, de novo, desculpe, parece que eu estou aqui insistindo no mesmo assunto, mas você disse que a questão a respeito de, sei lá, assuntos sobre seres incorpóreos, aí, de religião, não é muito importante, não foi muito importante nessa eleição aqui em São Paulo. Teve alguma importância, mas não. O que, para mim, portanto, é inexplicável, por que os candidatos ficam correndo atrás de padre, não sei o quê. Né? Por que, então? Isso eu também não entendo. Não compreendo. Na eleição de 2010, a eleição de 2010 foi dominada durante um largo período por essa conversinha de doidos, né, sobre se tem um ser ou não tem um ser. Né? O que não tem nenhuma relação com a vida das pessoas, nenhuma, zero relação. E em 2010 nós fizemos uma pesquisa que mostrou que... Mas por que motivo que o presidente da República vai lá e compra o partido lá do não sei quem e dá um ministério para ele? Por quê? Por que motivo? Se isso não é importante, se isso aí tem uma importância menor, não estou dizendo, você não está dizendo que é desimportante totalmente, mas se a importância é reduzida, o comportamento dos políticos é inexplicável. Exatamente. Agora, eu acho que o comportamento nesse tipo de coisa, os políticos provavelmente têm uma percepção melhor que a sua. Vamos lá. Pode ser, eu não sou político. Não, mas as suas pesquisas, o que elas dizem? Olha, por exemplo, em 2010, que o Cláudio citou, nós fizemos uma pesquisa logo depois do primeiro turno, que mostrou que o fator religioso, a questão do aborto, as questões que foram tão discutidas, elas tiveram uma importância. Naquele momento, a importância ela era amplificada porque a diferença para ir ou não para o segundo turno era pequena. Então, qualquer movimento de pequena parte do eleitorado levaria ou não a eleição para o segundo turno. Mas, segundo nossas pesquisas, o fator mais importante para levar a eleição para o segundo turno foi o caso da Erenice, o caso dos aloprados. Foi a divulgação desse noticiário. Dividiu com a questão do aborto, mas teve uma importância maior para uma parcela maior do eleitorado. E agora? E agora, eu acho que assim, talvez tenha tido uma importância tão proporcional à de 2010, mas... O movimento do eleitorado não chegou a movimentar um percentual do eleitorado que fizesse diferença. Mas não fez. Mas eles ficaram 10 dias sem ir à missa. Eu acho que a posteriori. Mas eles ficaram 10 dias indo à missa, indo a templo, falando com o pastor. Aí, no caso, não vale a máxima, que já está começando a virar um clichê, né? De que a religião não dá voto, mas tira voto. Talvez isso explique por que os políticos corram atrás de padres e pastores. Quer dizer, é o mesmo efeito da rejeição, né, na indicação do voto espontâneo ou não. Quer dizer, você vai rejeitar. Se
Se você tem uma rejeição muito grande, você não consegue se eleger. Quer dizer, da mesma forma que você tem um ataque muito grande de um determinado segmento religioso, aquilo pode arruinar a sua campanha. Quer dizer, Será que não pode ocorrer o inverso? Os religiosos e as igrejas irem atrás dos políticos, aproveitando a alavanca da eleição para se prevalecer e negociar? Podem não, vão, efetivamente vão. Porque aqui se retrata uma ideia dos políticos irem atrás, mas pode ser exatamente o inverso. Eles ajudam bastante, mas... Eu acho que a explicação pode estar por aí. Quer dizer, eu falo sempre do ponto de vista do eleitor, que eu enxergo do eleitor, tanto em relação a dados objetivos, quanto interpretações que eu faço dos resultados de pesquisa. Então, a minha interpretação é que o eleitor não dá tanta importância a isso quanto os políticos e a mídia. E as igrejas. Isso não tem a importância relativa tão significativa quanto os problemas reais do eleitor que precisa pegar um ônibus de Itaquera para chegar no centro e quer pagar uma tarifa que não ser ameaçado de pagar uma tarifa maior do que isso. Isso é muito mais importante para o eleitor do que uma discussão sobre o kit anti-homofobia. Objetivamente, a taxa de reprovação do Kassab, a soma de ruim e péssimo no Datafolha, dava 42%. 42. Chegou a 46%. Não são todos 100% que automaticamente, ao rejeitar o Kassab, vão rejeitar o Serra. Cerca de 70% desses que rejeitavam o Kassab rejeitavam Serra também. Só que a rejeição do Serra chegou a 52%, 10 a mais. No segundo turno. Então, o que explica essa diferença? Na verdade, essa rejeição no segundo turno ela não é comparável com a do primeiro, porque a aplicação da pergunta é diferente, né? A gente faz uma pergunta no segundo turno, que, enfim, não inclui todos os candidatos, a gente não mostra aquele cartão com todos os candidatos, mas é quase que uma comparação entre a rejeição dele com a rejeição da Haddad. Mas não dá para atribuir só ao Kassab, então, a rejeição do Serra. Não, mas não é só o Kassab. Há uma série de questões. A gente está falando do que é preponderante. Coisas como que falaram, idade, recorrência de se candidatar em várias eleições, isso contou alguma coisa ou não, certo? Para o Cláudio não reclamar, eu vou poder responder isso a partir de quarta-feira agora, porque a gente está justamente fazendo uma pesquisa, nesse momento, um questionário completo sobre as razões de voto, sobre a qualificação do eleitorado, quais foram os motivos de rejeição e de voto. Qual a sua fórmula, assim, todo pesquisador, analista tem uma visão, um recorte de como o eleitor vota, quer dizer, tem uma teoria por trás. Com sua experiência de tantos anos pesquisando, o que é? É a avaliação de governo primeiro, é recall, é o partido? Por exemplo, o PT, em algumas pesquisas no primeiro turno, em várias delas você via candidatos com uma subida, por exemplo, do PT. Até que ponto isso existe? A força do partido também pode alavancar? Qual é a sua visão, assim, que eu tivesse que criar uma formulinha sobre as razões de voto do eleitor? Não, formulinha não tem. Sim. Se há um erro em avaliação de pesquisa, é tentar aplicar fórmulas de um ano para outro e de uma disputa em relação a outra. A lógica do eleitor numa disputa municipal é diferente da lógica numa disputa presidencial. Então, numa disputa municipal, o eleitor leva muito em conta, como eu disse, os problemas cotidianos. Ele é pragmático. Ele quer resolver, ele quer escolher aquele candidato que demonstra poder resolver os problemas que atrapalham a vida dele. E a cidade de São Paulo até tem essa alternância no poder, até por isso, porque é uma cidade complexa, difícil de ser administrada, de ser... qualquer prefeito aqui é um desafio sair bem avaliado ao final de 4 anos, mas é essa a lógica do eleitor. Numa pesquisa municipal, numa disputa municipal. A resolução dos seus problemas imediatos. Nós vamos ter que fazer mais um rápido intervalo e voltamos já com o Mauro Paulino. O Roda Viva está de volta com o Mauro Paulino, do Instituto Datafolha. Mauro, nacionalmente, hoje o André Singer, na Folha de São Paulo, publicou uma análise dizendo que essa vez foi a menor taxa de reeleição e a menor taxa de
prefeitos fazendo o seu sucessor e que ele acreditava isso ao crescimento econômico baixo, enquanto que na eleição municipal anterior houve maior reeleição e mais a feitura de sucessores, e que agora não houve porque o crescimento baixou e que isso causaria outros problemas daqui para frente. Você concorda com isso? Você analisou isso? Eu concordo justamente porque eu disse antes, eu acho que a eleição municipal ela é muito ligada à avaliação do atual prefeito. Isso é um fator determinante na definição do voto. Então, se a vida está melhorando menos ou está piorando, é mais difícil alguém se reeleger ou conseguir eleger alguém que seja ligado à atual administração. Independente de partido. O eleitor não dá tanta importância ao partido. Agora, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo dessa tese. A gente tem uma experiência curta de reeleição no Brasil, mas nesses poucos anos de reeleição municipal, a gente viu que tem um ciclo de 8 anos, né? Os prefeitos que puderam se reeleger pela primeira vez tiveram uma altíssima taxa de reeleição na primeira eleição que isso foi permitido. Daí eles não podiam mais se candidatar, né? A reeleição no Brasil é limitada a um mandato apenas. Cai a taxa. Daí, quando os candidatos podem se recandidatar novamente, sobe a taxa. E agora nós estamos na parte baixa do ciclo. Então, isso explica parte da não reeleição. E se você olhar o que talvez o André não tenha visto com muito cuidado, a quantidade de ex-prefeitos que estão voltando a ser prefeitos, uma espécie de recidiva, né? O cara ficou 4 anos fora, 8 anos fora e agora está voltando, essa taxa vai para 75%. Quer dizer, renovação mais ou menos. Não é bem por aí, talvez, a análise. Pode ser. Eu acho que eu repito, eu sempre bato nessa tecla. O eleitor ele é pragmático. Numa eleição municipal, ele define o seu voto de acordo com o que ele considera o que é mais vantajoso para resolver os problemas próximos dele. Mas isso não explica, por exemplo, a distribuição dos votos nas zonas eleitorais de São Paulo. Que você tem que você mesmo mencionou, né, que você tem uma concentração alta, né, de votação no PT nas partes mais periféricas da cidade, com uma concentração do voto mais, enfim, PSDBista, tucano, mais para o centro. Se fosse, se o eleitor levasse em consideração apenas aquilo que é do seu interesse como um munícipe, então essa divisão não deveria acontecer. Mas os eleitores da periferia se sentiram contemplados pelas administrações petistas. A votação de Marta nas 3 últimas eleições que ela concorreu, ela sempre foi maior nessas regiões. E é onde os eleitores avaliam melhor a administração dela. Inclusive agora, nós fizemos uma pergunta também em algum momento do primeiro turno, qual é a imagem que ficou dos últimos prefeitos, de Marta para cá. E nessas regiões ela tem ainda uma imagem de ter sido uma ótima administradora. Então, por isso, nessas regiões, o PT tem uma avaliação melhor. Mauro, você falou há 2 semanas atrás que as mulheres, de certa maneira, as eleitoras, antecipam um pouco o quadro que se segue. Na eleição americana, a questão de gênero é central. Não é? Estamos vendo isso nesse momento e, sobretudo, na última semana. Como é que você viu na medida que tanto o Datafolha quanto o Ibope deixaram de olhar para esse ângulo que é a questão de gênero nas eleições? Talvez a gente não tenha, de fato, divulgado mais isso, mas isso ocorreu também aqui em São Paulo. Em alguns momentos, por exemplo, na queda do russomano, ela ocorreu primeiro entre as mulheres e aí, na semana seguinte, isso se intensificou entre os homens. Então, eu tenho verificado isso em algumas eleições e tem sido um movimento recorrente. De alguns anos para cá, talvez até pela inserção maior das mulheres na sociedade, no mercado de trabalho, isso aumenta a influência delas, inclusive, em casa. Esse fenômeno acontece mesmo. Em alguns momentos, elas antecipam as tendências. Em faixa etária, você consegue detectar? Jovens têm mais peso? Vem a tendência antes ou são os mais velhos? Você consegue detectar? Então, esse conceito, né, de formador de opinião, ele vem mudando.
Existe um formador de opinião hoje que é mais horizontal. Não há mais aquela tendência de quando os mais jovens decidiam, isso depois se espalhava para os mais velhos, ou quando os mais escolarizados mudavam de opinião, essa opinião também mudava depois em meio aos menos escolarizados. Isso não existe mais. Há uma tendência do eleitor se tornar cada vez mais autônomo e tomar suas decisões de acordo com suas próprias convicções. Agora, Mauro, a gente está falando muito de São Paulo aqui. Tem alguma cidade que é mais difícil fazer pesquisa, que é mais complicado acertar? Qual foi o maior erro que você se lembra assim na sua carreira? Olha, não vou lembrar de erro. Eu esqueço. Mas eu diria o seguinte, eu acho que a maior dificuldade, uma dificuldade que as pesquisas têm encontrado ultimamente é de conseguir contemplar a classe média alta, né? Da classe média para cima. É cada vez mais difícil encontrar e abordar esse eleitor, até porque ele tem sido muito bombardeado por telemarketing, por telefonemas quase diários de robôs que ligam, né? Agora, na reta final da eleição, houve uma enxurrada aí de ligações dos partidos, né? Então, isso acaba dificultando também a abordagem dos pesquisadores. A pesquisa vem sendo confundida, às vezes, com o telemarketing. Então, a gente tem essa dificuldade e isso acaba criando, em alguns momentos, um desvio mesmo. Agora, um problema de credibilidade que a gente estava conversando aqui no começo, talvez seja muito também porque a gente tem vários institutos em várias cidades que são pouco confiáveis. Quer dizer, que institutos são confiáveis no Brasil? Até complementar, que instrumento que o eleitor ou o cidadão pode ter para se defender disso que ele falou? Como eu vou saber que o instituto é confiável, não é, na minha cidade, para um leigo, né? Existe? Eu acho que tem que considerar a reputação do instituto, o histórico e considerar enfim, qual é os resultados desse instituto em relação ao acompanhamento da eleição. Eu diria que em 10 quantos são confiáveis? Mas não tem 10. Sim. Eu acho que é um problema no Brasil, inclusive. Só tem 2 institutos que divulgam com regularidade pesquisas. Menores, enfim, tem uma série de pesquisas que é a véspera de eleição, para você fazer um instituto de pesquisa relativamente grande, que é muito especializado em Minas Gerais, por exemplo. Olha, mas eu acho que assim... Mas eu não acredito que esses institutos grandes cheguem a manipular dados. Muitas vezes há um problema... Isso que eu estou implicando, né? A conta dele, né? Mas eu acho que às vezes há problemas em relação a declarações de dirigentes de institutos. Então, isso eu já criei alguns casos em relação a isso, porque eu considero que quando a gente se manifesta, a gente tem que ser o mais equilibrado, técnico e neutro possível. Então, a partir do momento que um dirigente do Instituto de Pesquisa toma partido e passa a divulgar ideias que são claramente ligadas a um determinado lado, ele acaba transferindo essa tendência para a imagem do próprio Instituto. Mas e pior do que fazia muito isso no passado. E pior do que isso, eu acho que assim, é o prejuízo que isso traz para a instituição. Nós temos uma pergunta aqui que veio da nossa plateia virtual, via Twitter, que é sobre isso. Em que o Datafolha é melhor ou diferente que o Ibope? Ivandro Luiz de Mello quer saber. Eu acho diferente, mas não melhor. Eu acho que o Datafolha e Ibope... Mas a metodologia de pesquisa domiciliar e pesquisa na rua, eles falam que a pesquisa domiciliar é mais fidedigna, é mais refinada. Não falam. Márcia Cavallari tem dito algumas vezes que tanto a pesquisa, o método utilizado pela Datafolha em pontos de abordagem, quanto a pesquisa domiciliar, elas são equivalentes. Basta comparar os resultados divulgados pelos 2 institutos em mesmas datas. Tanto uma metodologia quanto outra, elas captam as mesmas tendências e praticamente os mesmos números. O que eu acho é que existem, e os institutos têm que ter essa autonomia de definir qual é o melhor método, qual considera o melhor método. Mas eu quero voltar à questão
dos dirigentes. Eu acho que quando um dirigente de instituto de pesquisa se manifesta, ele não está representando apenas o seu instituto, e principalmente se é um dirigente dos grandes institutos, ele está representando a instituição. Então, acho que muito desse caldo de não acredito em pesquisas, as pesquisas não são confiáveis, tem muito aí nesse caldo dessas previsões, dessas declarações impensadas. Quando um dirigente de instituto de pesquisa diz que um determinado candidato não tem chance, um ano antes da eleição, isso tem uma série de decorrências, inclusive na captação de verba, de campanhas, inclusive na projeção que os partidos podem fazer para o futuro de determinada campanha. Vocês nunca fazem pesquisa para partido político, né? O Datafolha não faz para também partido. não, né? O Ibope fazia. Não, o Ibope faz. Mas eu não acho que isso signifique uma vantagem ou desvantagem. Essa decisão do Datafolha de não fazer para partidos políticos, ela foi tomada na fundação do Datafolha, pelo Grupo Folha, e ela serve, ainda bem que ela é mantida até hoje, porque ela serve para blindar o Instituto. De fato, a nossa janela anti-ruídos, ela funciona. Mas você é procurado por candidatos, por políticos, para dar a sua avaliação também, não? Não, muito pouco. Eu posso contar nos dedos de uma mão com quantos políticos eu já conversei. Você Mauro, é procurado. Você recebe pressão? O Datafolha é procurado algumas vezes para fazer pesquisas, não para políticos, porque isso já está disseminado. Avaliações. Mas, não. Não? Não sou procurado. Mauro, Fátima, com você licença. recebe pressão? Fátima, com licença, eu tenho que fazer um rápido intervalo e depois você faz a sua pergunta, tá? Estamos no último bloco do Roda Viva com o sociólogo Mauro Paulino. A Fátima vai fazer uma pergunta agora. Sobre pressão. Pressão sobre o pesquisador, sobretudo um pesquisador como você, que tem influência e divulgação. As equipes técnicas ou membros das equipes técnicas fazem alguma pressão por diferenças de formulação de perguntas? Por exemplo, rejeição foi uma coisa importante nessa eleição. A Datafolha faz uma pergunta múltipla. Quais destes numa lista você rejeita? Ao passo que o Ibope faz uma resposta única. Portanto, a tendência dos índices são diferentes. Há alguma pressão desse tipo por parte dos técnicos de pesquisa? Há tentativas. Sempre que um resultado não agrada determinada campanha, as campanhas saem em defesa ou em ataque a quem divulga esse resultado que não é favorável. Mas a blindagem faz parte também da nossa profissão. Eu acho que todos os profissionais do Datafolha, eles são instruídos e treinados o tempo todo para se concentrarem exclusivamente na questão técnica e nos nossos próprios resultados. Essa pressão chega muitas vezes até a partir das redações, a partir dos blogs, mas são apenas tentativas. No caso da rejeição, houve essa contestação, mas o Ibope também faz uma pergunta múltipla e as duas rejeições acabaram batendo ali pelo meio da campanha. Né? Há uma pequena diferença na formulação da pergunta, mas tanto uma quanto outra é múltipla, que é a forma que a gente considera mais correta de aplicar a rejeição, porque um mesmo eleitor pode rejeitar diversos candidatos, ele pode votar em um só, mas ele pode não querer votar em Levi Fidelis, em Gianazzi, em Soninha, né? E a pergunta tem uma influência brutal. Nesse caso específico aí, que a gente acompanhou a diferença de rejeição entre Ibope e Datafolha, se o pesquisador não perguntava e mais algum, às vezes uma palavra, 3 pontos de diferença no resultado. Agora, ainda na questão da pressão, você acha que essa choradeira toda dos políticos que houve esse ano, em grau até mais elevado do que em eleições anteriores, é mero jus esperneandi que tem toda a eleição?
Ou a gente está correndo o risco de ter algum tipo de censura à divulgação de pesquisa efetivamente? Não, já tivemos, né? Não é nem um risco, é um fato. No Paraná nós tivemos em 2010 e houve várias tentativas. Na verdade, existe uma profissionalização aí dessas formas de usar a lei eleitoral para constranger e mesmo para proibir pesquisa. Quer dizer, já houve censura judicial, digamos assim, decisões judiciais que embargaram a divulgação de pesquisa, mas você vê algum risco de o Congresso Nacional aprovar uma legislação proibindo a divulgação de pesquisa, como já tivemos no passado, né? Não lembro que até não muito tempo atrás a gente não podia. Algumas foi pior a animosidade contra a divulgação de pesquisas foi muito forte no passado, muito forte. Havia gente escrevendo no jornal, a pesquisa não serve para nada, não é possível e não sei o que mais. Sabe, esse negócio a gente não vê mais, só vê os políticos reclamando. Os políticos vão reclamar, deixa eles reclamarem. Mas há projetos tramitando no Congresso que são perigosos. E se há um consenso entre os políticos, é de tentar transformar essa informação que é valiosa em informação única dos partidos. Quanto menos houver divulgação de pesquisa, melhor para todos. Então, eu acho que esse risco existe, sim. Nesse capítulo aí dos pesquisadores, dos próprios candidatos, se você tivesse um amigão seu, assim, super amigo, que fosse candidato à eleição num cargo majoritário, você recomendaria a ele usar tracking? Um negócio que aparece durante toda a campanha, o tempo todo, para todo lado. Funciona, o Datafolha já fez alguma vez? Como é que você vê esse negócio? Tracking é essa pesquisa, para quem não sabe, essa pesquisa por telefone. O Datafolha já fez uma experiência de divulgar tracking e assim, o problema do tracking é que ele é feito por telefone com quem tem telefone. Então, e telefone fixo, porque não existe hoje listagens de celulares. No Brasil, hoje, menos da metade dos eleitores tem telefone fixo em casa. Então, você acaba descartando um percentual aí de eleitores que é importante para definir a divisão das intenções de voto. Quando se faz um tracking, você está falando com uma determinada classe social. E o que adianta, então? Eu acho que adianta para ver os movimentos, mas não dá para comparar tracking com a pesquisa face a face no Brasil ainda. No fundo, não é uma questão de dinheiro, porque, se eu não me engano, teve uma campanha aqui em São Paulo, nessa eleição municipal, que fez tracking pessoal, né? 300 entrevistas individuais, face a face, todo dia. Quer dizer, no fundo, não acaba sendo uma questão apenas de orçamento? Isso é muito caro. Eu acho que também de orçamento, mas o outro problema do tracking é justamente essa média móvel. Em São Paulo, que teve esse movimento rápido, em poucos dias, às vezes em poucas horas, quando você aplica a média móvel, acaba sendo enganoso. Você fica com uma boa parte da pesquisa feita antes da mudança, que acaba interferindo no resultado e transformando o resultado em algo que não é real, que não é o atual. Mauro, agora como resolver o problema da pesquisa para o Senado, quando tem 2 vagas em jogo, né? Essa é das pesquisas que mais se erram, assim. Como resolver esse problema do... Eu acho que é insolúvel. Esse entra na questão do movimento de última hora. Quantos decidiram o segundo voto para o Senado em 2010? No caso da Luísio, né? Na urna, na própria urna. Por causa da Luísio em São Paulo. Eu acho... É a pesquisa mais difícil para os institutos, justamente porque existe esse movimento. Uma parcela enorme, cerca de 80% dos eleitores estavam indecisos, pelo menos para uma das vagas para o Senado, no próprio dia da eleição. Ô Mauro, você falou aí, fez uma crítica aos presidentes de institutos que fazem prognósticos, que dizem que tal candidato tem mais chance ou não. Não fazendo isso, mas estamos em 2012. Qual a situação em vistas a 2014? Não com a tendência geral. O que está hoje em andamento na sociedade brasileira pelas suas pesquisas? Eu só quero dizer que eu faço crítica, mas eu defendo o direito deles se manifestarem. Sim. Mas que estejam conscientes das consequências disso, inclusive para a instituição. Eu não faço projeção, Mário, eu não sei. Não faço projeção. Eu trabalho, como eu disse... Não, as variáveis que estão em jogo. Eu acho que assim, crescimento econômico,
recessão, questões de conservadorismo ou não? O que está em jogo? A figura central da política brasileira continua sendo o Lula. E ele se fortaleceu nessa eleição. Aos olhos do eleitor, o Lula é a pessoa mais influente ainda. Então, existe esse fator e um Lula fortalecido a partir dessa eleição, pela vitória em São Paulo. A questão econômica também é importantíssima. De acordo com a consistência do vento econômico, a eleição pode ir para um ou para outro lado. Mas é o máximo que eu posso dizer, assim, de percepção. É uma eleição em 2014 completamente diferente, a lógica do eleitor é completamente diferente da lógica da eleição municipal. Ou seja, esse resultado não influencia a eleição de 2014? Aos olhos do eleitor, não. Muito pouco. Mas o que influencia, enfim, é a avaliação Lula e Dilma. Dilma tem uma avaliação hoje majoritariamente de aprovação. E eu não vejo perspectiva de que isso mude nos próximos 2 anos. A não ser que mude. A não ser que mude muito a política, o cenário econômico e que haja, enfim, fatores que acabam, de fato, influenciando na opinião pública. Que é o que hoje uma correlação muito forte, uma correlação estatística mesmo entre o grau de confiança do consumidor, entre os vários índices que há hoje que medem a confiança do consumidor e a popularidade do presidente. Você acha que o voto ficou um voto muito utilitário? A pessoa está realmente votando com o bolso antes de votar com qualquer outra coisa? O eleitor está votando de acordo com as suas necessidades. E eu acho, assim, é muito legal que tenha ainda, que se queira mudar isso. Eu acho que uma eleição a cada 2 anos, o exercício do voto a cada 2 anos no Brasil, acaba fazendo com que a cultura política do eleitor, o eleitor ele aprende não só a votar, mas aprende a avaliar o seu voto. Ele consegue cada vez mais distinguir quais são as consequências do voto na sua vida prática. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença do Mauro Paulino, da Fátima Pacheco Jordão, do Cláudio Weber Abramo, do Ricardo Mendonça, José Roberto Toledo, Christian Klein e do cartunista Paulo Caruso, além dos nossos convidados, telespectadores e plateia virtual. Até a próxima segunda-feira. Uma boa semana a todos.